E aí galera, aqui é o Yoho novamente com mais um vídeo pro canal. E dessa vez eu trago para vocês a minha análise do jogo Pixel Overlord. Um jogo também que estava em um dos meus Gacha News passados. Então, é um jogo que muita gente não dava nada, até colocaram aí nos comentários, por ser idle, por ser vertical. Mas cara, que me surpreendeu e que talvez seja um dos melhores desse estilo. Então, fica até o final do vídeo para entender quais são os pontos positivos e negativos e saber se vale a pena ou não você começar a jogar. Mas antes de mais nada, só aquele lembrete. Caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa o like para dar aquela força pra gente e bora conferir mais este jogo junto. Vem comigo! Beleza galera, o jogo começa com um dos melhores começos de jogo que eu já vi no universo de games mobile. Pelo menos em relação à história. É muito engraçada, começando com o guerreiro e o Overlord indo pro pau e estourando seus Kis como se fossem Super Saiyajins e jurando acabar um com o outro, até eles efetivamente se atacarem e aparentemente morrerem. Porque a próxima cena, eles já estão de boas num lugar que pareceu o céu, tomando uma juntos e reclamando que eles têm sempre que brigar porque isso dá mais views. Isso segundo uma deusa aí que parece que manda na parada. Aí, enquanto eles estavam ali conversando e o herói queria umas férias tal, ele recebe uma carta da deusa, dessa tal deusa aí, para salvar outro mundo. O Overlord, que seria o vilão, vamos dizer assim, fala que deve ser o melhor trabalho do mundo, cheio de fama, mulherada. Ao que o guerreiro responde, você acha? Então vai você salvar o mundo aí. E entrega a carta pro vilão, pro Overlord. De maneira que ele que acaba sendo enviado pro tal do mundo que deve ser salvo. Aí, chegando lá, bem no estilo Dark Schneider, para quem lembra aí de Bastard, deixa aí nos comentários. Ele pensa em primeiramente dominar o mundo. Afinal de contas ele é vilão, né? Anti-herói, depois vira anti-herói, mas começa sendo vilão. Ou seja, é bem legal esse roteiro em como eles invertem os papéis tal, e ele ainda mantém personalidade. Mas infelizmente, depois disso, já vai logo pro clichê dele perder a consciência e começar sem poderes pro jogo poder de fato começar, né? Com direito até a desmaio e abertura de olhos padrão. Para quem segue aqui o canal sabe quantas vezes eu mencionei esse começo de jogo. Mas independente disso, fiquei com uma ótima impressão e super curioso para ver o resto da história. Ponto super positivo para esse game. Aí, começando o jogo em si, a coisa segue para um tutorial que entre um diálogo e outro, que faz a história progredir. A tal deusa vai introduzindo o personagem aos sistemas do jogo, como o de equipamentos, que tem qualidade, level para upar, o de summons, que já te dá um char épico de cara, o sistema de batalhas, que segue o que vimos aí na introdução, ou seja, bem idle, e a parte mais legal, o presente da deusa, que serão, segundo ela própria, mais de 4.000 summons, isso de graça. 4.000 tickets de summon, os caras ficaram doidos, né? 20 por dia. Mas para começar a coletar, você precisa chegar no level 20. Ah, e para variar, nos jogos desse tipo, já querem que você faça recarga para garantir uma outra personagem épica. Na verdade, eu acho que é mítica ainda, que parece bem legal e mais algumas armas raras e tal ao longo de 3 dias. É aquele primeiro top-up, primeira recarga. É aquela coisa, se você for querer continuar a jogar o jogo por um bom tempo, não é caro o investimento. Se não, dá skip e não se fala mais nisso. Ah, a história continua legal, com uma sucubus tentando sacanear o protagonista. Ao final do tutorial, vai ter uma pancada de coisa para fazer. Os freebies, as coisas grátis do jogo. É só sair clicando em tudo que tem bolinha vermelha e ver o que tá de graça. Tem cacarecos diários, semanais e mensais. E mais 1 milhão de banners e eventos diferentes. Além, claro, de 1 zilhão de coisas para comprar e gastar nosso rico dinheirinho. Incluindo waifus e roupinhas etes para as waifus, claro. As coisas mais legais são
O evento de carnaval de 7 dias, em que você completa tarefas para ganhar uma porção de coisas, que tá bem legal. Quando tem esse tipo de evento é sempre legal no começo dos jogos. E depois, como eu já joguei mais de 7 dias, vai ter mais um carnaval de 7 a 14 e assim vai. Então tem sempre coisa para você fazer. O evento de login diário, que na primeira semana vai dar um personagem lendário, mais um. Então é fácil você começar já o jogo com vários lendários, míticos, tudo mais, top. E o evento de boas-vindas, que te dá ainda outro personagem mítico, a Sucubo Sacana. Sabe aquela que eu mencionei, que ficou sacaneando o protagonista? Você vai já conseguir pegar ela, para você conseguir já pegar e brincar com ela. Isso foi, cara, muito legal, muito bem bolado. Top. E bem, com relação ao gráfico do jogo, não tem surpresas, né? O nome do jogo é Pixel Overlord. Não tem nem como esperar outra coisa que não seja um nostálgico pixel art. Mas está super bem feito, considerando o estilo, claro. Os personagens são bem bonitinhos e os cenários têm bastante detalhe. Fora que a arte, fora das batalhas e tal, quando eles estão andando nos cenários e tal, a arte em si está bem trabalhada, bem bonita também, quando não é pixel. Aí falando em modos de jogo, tem o modo padrão de aventura, que segue a linha de combate que eu já mostrei aí no vídeo, com ataque, skill e ult, sendo que nenhum deles tem muito nada demais, tipo uma animação muito top ou nada do gênero, então não dá para esperar esse tipo de coisa. Mas segue a ideia do gráfico em geral, ou seja, pixel art, e tá bem feito, tá bonito, se você considerar isso. Tem também o modo PVP padrão, que nesse caso é todo automático, que já era de se esperar. Então eu espero que tenha bastante a questão de sinergia entre personagens para dar emoção no jogo. O próprio KOF, que eu trago bastante no canal, King of Fighters Ultimate Match Online, a arena é toda automática. O negócio é que você investe no seu time, em como você bola as estratégias de time e tudo mais. O pessoal chama de administrador de RPG, né? Um RPG Manager. Eu não acho que seja só isso, ou exatamente isso nesses casos, mas sem dúvida é aí que mora a emoção no jogo, né? Tem o modo de torre, em que você vai subir nos andares, coletando as recompensas que aumentam à medida que o desafio também aumenta. E é legal que dá para você esquipar logo que você passa o estágio uma vez. Tem o modo de exploração, em que você vai andando, decidindo o caminho e abrindo novas rotas, coletando recompensas, entrando em batalhas e assim por diante, além de muitos outros modos, porque realmente o game é bem completo nesse sentido, sendo o único problema o sistema de batalha em si, que apesar de ser esperado, nunca muda. Mas enfim, além disso tudo, tem o modo de galeria, que eu sou sempre aí fã, vocês sabem, onde você pode ver os personagens que você ainda não tem, para tentar conseguir, além de ir colecionando como um álbum de figurinhas. Uma das coisas mais legais desse jogo, e que eu espero de jogos assim, Super Idol, é a quantidade de summons que eles deixam você fazer logo de cara. Além daqueles que eu já mencionei, que você tem que estar no level 20 para fazer e tal, e o jogo vai te dando um pouco por dia, mas são mais de 4.000. O jogo ainda tem um sistema de pulls gratuitos, que você faz pulls de 10, são 19 pulls de 10 ao total, e depois você seleciona qual dos pulls que você quer manter. Cada pull é garantido um personagem épico para cima, seja épico, legendário ou mítico. É isso que jogos como One Punch Man e o Devil May Cry, por exemplo, para dizer alguns, que são bons títulos, ótimos jogos, mas que pecaram nesse forte, rude, nesse quesito. É isso que eles deveriam fazer ao invés de cobrar os players. Onde é que tá One Punch Man e Devil May Cry hoje em dia? Tá aí, fica a dica. Enfim, o jogo não te dá um, nem dois, nem três. São na verdade 8 pulls desse tipo. Cada vez que você vai progredindo no jogo, você abre um universo, de pulls, em que você pode pegar tanques, DPS, healers, ou seja, construir o seu time. Fora que cada tipo diferente tem muitos personagens bem bonitos
E waifus para todos os gostos. Muito da hora. Já em relação à profundidade de build, você pode aumentar o level de personagem e aquele esquema que depois de alguns níveis tal que você aumenta, você precisa de pedras para promover o char e poder continuar aumentando. E cada vez que você faz essa promoção, você também desbloqueia ou aumenta o level de uma das skills, assim como em diversos gachas. Além disso, dá para colocar os equipamentos que eu já mencionei antes e subir as estrelas dos personagens, usando cópias desses personagens e queimando personagens inúteis aí, os fodders. E é isso aí, bem simplesinho até, não tem muita coisa. E para você que curtiu o game e ficou até aqui, se liga nesses códigos para ganhar ainda mais brindes. Isso além dos que o jogo já dá, né? Que eu já falei um monte de coisa aí. Só clicar no ícone do avatar, ir até Redeem e digitar os códigos que estão aí na tela. Então bora fazer alguns summons e eu dou meu veredito. E é isso aí, galera. Essa foi minha análise do jogo Pixel Overlord. Um jogo bem divertidinho que cumpre o que promete, enquanto dá muitos agrados para os jogadores. Eu entendo que não é o tipo de jogo que é para todo mundo, além do que é vertical e também tira bastante gente. Mas se você curte esse estilo, sem dúvida vale dar uma chance. Particularmente, eu gostaria que pelo menos os ults fossem no estilo anime e que tivesse mais profundidade. Mas diz aí, o que vocês acharam? Vocês curtem esse estilo? Vão querer dar uma chance? Gostam do estilo pixel art? Estavam procurando um jogo full idol para deixar como um jogo secundário? Enfim, deixa nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.